Olá, querido povo de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 17, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, aqui tenho uma grande chave de leitura, ainda que Jesus caminhava com os seus discípulos, e seus discípulos não jejuavam conforme os judeus, conforme os discípulos de João, e Jesus é interpelado por isso, porque ainda o noivo está com ele, a alegria está com ele, o anúncio está se consolidando, essas verdades absolutas no coração desses homens, desses primeiros discípulos. E Jesus fala que o jejum, a oração e a abstinência vai vir no tempo certo, vai vir depois que o noivo será tirado do meio deles, e eles vão ter que, de fato, cultivar uma fé absoluta, uma fé agora não pautado mais na presença física e real de Cristo, mas uma presença, de fato, pelo seu Espírito, que é sentido pelos sentidos, e nós, para sentir conforme devemos sentir o Cristo conosco, nós devemos, de fato, preparar o nosso coração, a nossa alma, e muitas vezes o sacrifício e muitas vezes o jejum é necessário para que, de fato, nós venhamos a silenciar as vozes da carne para que Cristo fale em nós. Queridos, então, para viver à luz, de fato, dessa proposta de vida e de vida nova, porque o nosso noivo não está conosco mais, mas ele está presente sim na sua igreja, pela sua Eucaristia, e para nós, de fato, termos uma fé absoluta, que Jesus está presente na Eucaristia, se presente na vida dos seus sacerdotes, na vida da igreja, é necessário que nós venhamos, de fato, a silenciar o nosso coração, as vozes da carne e as vozes da razão, para que, de fato, nós venhamos a ouvir o murmúrio, ouvir os ruídos do Espírito Santo dentro de nós para falar: isso é palavra de vida eterna, isso é um sinal de Deus. Eu consegui ouvir Jesus por meio desse padre, por meio dessa pessoa, por meio desse grupo, por meio desse movimento. Tomemos consciência, queridos, que nós devemos fazer uma profunda depuração do nosso ser, muitas vezes movido pelo Espírito de jejum e sacrifício, para que de fato venhamos a ouvir Jesus e os sinais que Ele tem para nos mostrar e nos encaminhar rumo à pátria celeste. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.